Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou demonstrar o TRC4 fazendo rosca com o código G76, um código de ciclo de rosca. É um código bem curto que ele pode ser utilizado para fazer qualquer rosca, com qualquer passo e qualquer diâmetro. Então eu vou demonstrar ali no bloco texto quais são os parâmetros que se edita para levar esse código e fazer qualquer rosca em qualquer outro código que precise fazer uma inserção de uma rosca ali. Então é um código muito pedido pelos nossos clientes, então a gente forrou aqui a máquina até para evitar depois o desperdício de tempo para limpar ela. É uma máquina aqui no mostruário da loja, então não reparem nos plásticos, tá? Mas com um vídeo bem legal demonstrando esse funcionamento. E também algo que já vinham pedindo para nós, que era o castelo troca automática, um castelo elétrico com 4 posições, que a gente pode colocar então 4 ferramentas e chamar essas ferramentas dentro do código, e aí o próprio código vai fazer o castelo mudar automaticamente a ferramenta. A gente está usando 2 ferramentas aqui, então nesse código, uma para facear uma barra de latão e depois uma outra ferramenta para fazer o rosqueamento, uma ferramenta de rosca. Então vou ensinar um pouquinho o offset dessas ferramentas. Então quando a gente muda uma ferramenta, a gente tem que ter o offset certo para que a posição sempre continue a mesma ali da ponta da ferramenta nova que vai estar usando, ela tem que estar sempre no mesmo ponto. Eu vou dar um briefing, assim, uma passada geral de como a gente programa isso aqui, como a gente mexe na controladora, e é bem fácil. Depois que a gente aprende ali, a gente vê que é bem tranquilo. Isso aí pode expandir assim para várias usinagens de uma forma muito mais rápida do que tendo que trocar a ferramenta ou mudando o castelo manualmente. Então, acho que vocês vão gostar, então te liga aí. Então, com o código colocado aqui no pendrive, já mostrado na tela, as 2 ferramentas posicionadas, utilizando calibres de folga ali, utilizando a ferramenta posição 1 e a ferramenta posição 3. Aqui ele vai virar para 1, para iniciar, que ele está na posição 3. A gente vai dar início então nessa usinagem. Então só selecionar aqui no automático e apertar então o Start. Vai fazer então o faceamento. Em 2 passes. E a rosca. Abrandão. Temos aqui a rosca feita.
Então aqui tem uma porca M8 por 25. Ela ficou um pouquinho folgada. Eu tirei de 8 milímetros, eu tirei para 7.6. Então eu poderia tirar menos, né, para ficar um pouco mais firmezinha. Mas ainda assim, foi um primeiro teste, né? Ficou muito bom. Então este foi o arquivo que eu fiz num bloco texto. O que a máquina rodou foi isso aqui, exatamente essas poucas linhas. Aqui é o arquivo, é o nome do arquivo que ele vai botar ali no cabeçalho quando estiver usinando. Então a primeira linha de código é essa. Vejam que o padrão dessa controladora é sempre botar ponto e vírgula ao final das linhas. Então o primeiro comando é um G0, ou seja, movimentar rapidamente para o X50, Z50, ligando o spindle com M3 numa velocidade de S 1500 RPMs. Depois o M8, que é o comando ali para refrigeração. E aí depois ele chama a ferramenta 1. Se não estiver na ferramenta 1, ele vai rotacionar a ferramenta até a posição 1. E o offset 01. Então ele chama essa ferramenta com offset 01. Em seguida, ele dá um G0, uma movimentação rápida para o X 7.8, no Z 1.0. Eu vou explicar depois que eu setei a ferramenta no 8mm Z0, então aqui em 7.8 eu já avancei 0.2 em direção à ferramenta, só que afastei dela, né, 1 milímetro, então ela não encostou ainda a ferramenta na peça. E aí aqui um G1, eu vou até o Z-15 com a velocidade de 200 milímetros por minuto. Então aqui eu vou fazer o primeiro faceamento. Um G0 para afastar da peça, então no X9 a peça tem 8 milímetros, a peça bruta. Então um outro G0 até o Z1 de novo, para que eu avance com o G0 no 7.6 e aí faça até o Z-15 uma outra faceada com a velocidade de 200 milímetros por minuto. Dou um G0 no X 9 milímetros de diâmetro e volto para o Z1. A partir disso, quando eu cheguei nesse ponto, X 9 milímetros de diâmetro, Z1, eu vou rapidamente para a posição X50, Z50, X50, Z50, com um G0. E aí eu faço a troca da ferramenta, a ferramenta para rosca, que é a ferramenta 3. Esse primeiro 03 aqui é para rotacionar. E aí esse 03 aqui em seguida é para o offset que eu dei para chamar o offset, a correção ali da posição da ferramenta, que eu vou explicar agora em seguida, para que fique o ponto da ferramenta fique no mesmo ponto dessa ferramenta aqui. Aí depois que eu fiz esse posicionamento, eu dei um G0 de novo, então até o X8, C40, mais um protocolo aqui, mas isso aqui é importante, eu coloquei a velocidade agora em 400 milímetros, 400 RPM. Se eu deixasse a velocidade rápida, ia dar um erro, a máquina não ia conseguir processar nessa velocidade. Então, para rosqueamentos, ela tem como ela tem um limite, né, nas movimentações X e Z, e precisa ser sempre coordenado, né, a movimentação do Z em relação à rotação, a rotação não pode ser muito alta. Então, 400 milímetros, 400 RPMs. Um G0 para o X agora 7.4, porque eu tinha usinado até o 7.6, né? Então 7.4 o diâmetro. No Z1 não vai encostar na peça, porque a peça começa no Z0 em direção ao Z negativo. E aí aqui começa o ciclo, essas duas linhas aqui são o ciclo de rosqueamento, que podem ser transpostas para qualquer rosca, com qualquer diâmetro e qualquer passe. Chamando o G76, automaticamente a gente informa a controladora que vem um ciclo aí, que é o G76 para rosqueamento. Aí começa com P, é padrão, sempre vem o P. E aí esse 01, ele fala quantas finalizações a rosca vai ter. No caso eu botei uma, posso botar 02 de 2 finalizações e aí por diante. Essa segunda informação aqui
00, ela fala do chanfro. Se eu quiser um chanfro na rosca, se eu botasse, por exemplo, 0,5 ao invés de 00, eu colocaria um chanfro de 0,5 milímetros de comprimento. O chanfro. Mas eu botei 0, sem chanfro. Esse 55, e eu preciso colocar algum valor aqui, eu preciso colocar. Sem chanfro é 0,0. Um outro exemplo seria um chanfro de 0,5 de dimensão, de comprimento. Eu precisaria botar então 0,05, só digitar um 5 aqui no lugar desse 0. Esse 55 aqui, ele é o ângulo da ferramenta. Eu aproximadamente medi ali que o meu ângulo da ferramenta de rosqueamento é 55 graus, então eu coloco 55. Se o ângulo da minha ferramenta fosse 60, eu botaria 60 no lugar desse 55 aqui. Depois vem um Q, esse Q mantém, tá? E aí essa informação aqui de 0,50 eu posso mudar. O que isso quer dizer? Que é a mínima profundidade de corte. Aqui a minha mínima profundidade de corte é 0,05 milímetros. Se eu botasse, por exemplo, 150 aqui, ó, a minha mínima profundidade de corte no processo de rosqueamento seria 0,15 milímetros. Mas eu vou deixar como estava antes, que já foi testado para esse corte em específico. Depois vem um R, esse R mantém, e aí o que muda, o que a gente altera é esse 0,01. Esse 0,01 é quanto que eu vou deixar em milímetros para fazer a finalização. Se deixasse 0,1, seria 0,1 milímetros para finalização. Aqui eu vou deixar uma finalização de um centésimo, só para ele finalizar e passar no mesmo ponto aonde ele passou no final. Isso aqui é um preset do código, que a gente tem que mandar essa linha com essas informações para que depois aconteça o código propriamente. O que vem em seguida, de novo, G76. Aqui eu vou mandar para onde a ponta da ferramenta vai se posicionar para iniciar o corte, que no caso é X6, ou seja, eu tinha faceado com 7,6, então eu quero que a profundidade total ela seja de 1,6 de diâmetro. Então ela vai fazer no x,6, no x6 milímetros de diâmetro e vai finalizar no z,15. Esse P aqui, que vem depois com a informação 0,690, é a altura total. É a altura total do dente da rosca. No caso, aqui seria 0,69 milímetros. Se eu quisesse botar 1 milímetro, eu escreveria 1000, ou seja, 1000 eu escreveria aqui. Como eu botei 0, eu tenho que identificar um ponto imaginário, que eu não vou colocar ponto aqui, mas como se tivesse. Então, 0,69 milímetros é a altura do dente da minha rosca. E esse Q aqui, ele informa para esse ciclo de rosca qual é o primeiro passo, a profundidade do primeiro passo. Esse 0,1 é 0,1 milímetros, então é 0,100, então 0,1 milímetros o primeiro passo. Se eu botasse 1000, o meu primeiro passo do rosqueamento seria de 1 milímetro. E aqui eu coloco o passo da rosca, F1,25. Então, a minha rosca, que é 8 milímetros, que eu dimensionei através aqui do ponto final, né, que vai no X, da ponta da ferramenta. Aqui eu vou colocar o passo. Se eu botasse F2,00, eu faria uma rosca M8 de passo 2. Aqui eu quero uma rosca tradicional M8. Depois que ele terminar esse ciclo, fazer todas
as passadas necessárias para resolver isso aqui. Isso aí é com a máquina vai fazer isso, ela vai calcular e vai executar isso. Eu calculei depois um G0 para o ponto X50, Z50. Então a máquina vai ser levada para esse ponto aqui de uma forma rápida e vai finalizar os comandos iniciais. Para fazer o offset das ferramentas, como elas não têm o mesmo ponto, porque são ferramentas com formas diferentes e a própria colocação, a gente nunca vai conseguir ter o mesmo ponto da ponta da ferramenta quando o castelo gira. Então a gente vai ter uma referência, que é a ferramenta 1, que é essa que está posicionada, e a gente vai zerar o Z e vamos informar qual é o X no diâmetro depois de fazer uma usinagem. Então a gente seleciona a ferramenta que a gente quer, no caso é a 1, né? Eu vou levar aqui o castelo para uma posição de segurança através da opção MPG, e através do Tool Change eu vou rotacionar o castelo até a posição da ferramenta que é 1. Eu só estou girando de novo, mas para levar ela para a posição da primeira ferramenta. Então eu vou fazer uma usinagem, primeiro no sentido do X, para facear a peça e zerar esse faceamento. Como é que eu faço isso? Eu vou através do modo de movimentação MPG e do Z, eu vou aproximar através da manopla. Eu vou aproximar para poder fazer esse faceamento. Então, ó, cheguei com a ponta da ferramenta bem próxima e aí eu vou ligar o spindle. Ligando o spindle nesse botão, eu vou agora só movimentar no sentido do X, bem devagarinho eu vou movimentar para facear a peça. Ó, eu faceei a peça e aí esse ponto do faceamento vai ser o meu Z0. Eu vou desligar aqui o spindle, não vou movimentar mais no Z, faceei, eu tenho o meu Z0. O meu Z0 eu vou informar, vou mudar esse Z 9.5 para Z0 no absoluto. Como? Através do MDI agora, com esse MDI selecionado. Se ele não tiver, se tiver o prog aqui, aperto o F2 para selecionar MDI. E aí eu vou só digitar o G50, Z0. G50 Z0, data input. Então, informei ali o comando que eu quero dar dentro do MDI e aqui eu vou executar com o MDI selecionado e aqui também. No que eu executar aqui, automaticamente já zerou o Z, ó, para 0. Então o meu Z0 absoluto é esse agora. Eu vou fazer a mesma coisa agora, tirar medida, vou fazer um passe com essa ferramenta 1. Vou tirar, dar uma leve faceadinha agora em direção ao Z para tirar o diâmetro do X. Como? Eu vou voltar para o modo MPG, vou aqui no X afastar um pouquinho com a manopla, estou com a manopla aqui, ó. Ó, eu vou visualmente chegar num ponto e vou mudar para o Z. Mudando para o Z, eu vou ligar o spindle. Aqui, ligando o spindle, começou, e eu vou no sentido negativo, na movimentação MPG, com o eixo Z selecionado, e vou avançar no eixo Z. Ó, agora eu estou tirando, eu vou tirar um ponto que eu consiga medir com o paquímetro qual o diâmetro da peça que ela ficou. Vou desligar o spindle e não vou mexer mais no X. Eu posso afastar agora o Z na direção que foi usinado e vou medir. Eu medindo ali com o paquímetro, e vamos supor que eu encontrei 8 milímetros, eu vou informar agora então que essa minha posição do X é 8 milímetros. Aqui, por exemplo, está marcando X
menos 8.7, e eu vou usar o mesmo código que eu usei aqui no MDI, mas vou alterar agora para ZX8. Vou dar o data input e vou apagar o Z0 no delete. Vou apagar os 2 pontos e vou rodar agora aqui este botão com o MDI selecionado nessa tela MDI. No que eu rodar, o X menos 8.7 vai se tornar 8 milímetros. 8 milímetros. Então, essa minha posição absoluta é a minha posição da ferramenta exatamente no início de corte dela. Se eu levar aqui com o MPG no eixo Z até a posição 0, eu for controlando aqui na posição 0, eu vou estar no início da peça. Aqui. Estou no início da peça. O offset serve para quando eu girar o castelo, essa mesma ponta de ferramenta esteja naquele ponto. Agora, posicionando neste ponto, aqui, eu vou zerar as coordenadas relativas. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Então eu vou em Position, eu vou em All, no F3, e vou zerar as posições relativas da máquina. Eu vou clicar no U, o U começa a piscar, e vou apertar a tecla Cancel. Zerei a relativa do X, que é o U. Mesma coisa com o W. Apertei aqui, começa a piscar, Cancel, apaguei. E agora eu vou entrar os offsets das outras ferramentas. Eu vou afastar o meu castelo para que eu possa girar ele. Eu só posso movimentar na posição MPG ou manual, vou usar a posição MPG, o eixo Z, afastei uma posição segura e vou rodar ele. Eu só posso rodar ele manual, fora do código, né? Nesses 2 modos de movimentação. Então vou rodar através do botão Tool Change até o castelo atingir a posição 3. A posição 3 é a que me interessa, que é onde tem a outra ferramenta. E eu vou levar então, de novo voltando para MPG eixo Z, eu vou levar a minha ponta da ferramenta até o ponto que eu quero. Ó, vejam que ali a ponta da ferramenta está muito mais avançada. Mudei para o eixo X. Vou encostar de novo no Z. Isso tudo usando o controle remoto. No X. No Z. E no X. De novo, eu posso ligar o spindle para poder avançar bem devagar, e se encostar na peça eu não quebro a ferramenta. Eu só vou dar uma leve usinadinha na peça. Então vamos supor que aí seria o meu ponto 0 dessa ferramenta. Eu desligo o spindle e agora eu vou informar o offset dessa ferramenta. No botão Offset, eu entro nos offsets. Aqui eu vou zerar primeiro. Ele já estava com um offset. Eu vou botar só X e data input, zerei. E aí agora eu vou apertar U e data input. Ó, ele me colocou o offset de 15.9. Automaticamente ele calculou em relação ao anterior. Mesma coisa, se tinha um offset aqui, eu vou zerar ele apertando Z. Ele está na coluna do Z. Então cliquei no Z, data input. Ó, zerei. E aí agora eu vou apertar o W, que é o relativo do Z, e vou dar data input. Então ele automaticamente colocou menos 8.1 de offset. Reparem que está na ferramenta 3 com o offset 3, que é o offset que eu cadastrei. Se eu deslocar aqui com o MPG
e o Z, eu deslocar o carro para a direita e chamar uma troca de ferramenta, reparem que ele vai para o T01 com um offset 3. T04, depois T01 com offset 3. Então eu não vou perceber o mesmo ponto da ferramenta. A ferramenta aqui ela recuou porque ela está usando o offset 03. Para eu sentir a diferença, eu tenho que chamar a ferramenta T01 com o offset 01, que é o offset 01 que eu tinha deixado, 00. E para chamar a ferramenta T03, eu chamo com offset 03. Para fazer esse teste, a gente vai no MDI. Então no MDI, aqui em programa, a gente vai alterar esse código. A gente vai chamar agora T0101. Vamos dar um data input e vamos apagar essas informações. Executando isso aqui, a gente vai ver que aí sim ele vai fazer a compensação do offset. Vejam como ele vai dar uma movimentada no Z e no X. Executando aqui, ó, ele automaticamente corrigiu o offset. Então agora essa ferramenta está no mesmo ponto, a ponta da ferramenta que estaria com a outra ferramenta. Se fizermos a mesma coisa chamando o T03, 03 com offset 03, apagando esse, indo aqui para cima, executando, vai trocar a ferramenta e vai mover o castelo, tanto no X como no Z, para fazer o offset. Então as pontas das ferramentas ficaram na mesma posição, se nós fôssemos continuar a usinagem. E aí pessoal, curtiram o vídeo? Então se inscreve no nosso canal, dá uma curtida para nós, que é importante, e até o próximo vídeo.